Olá pessoal, boa noite. Vamos lá começar mais uma live. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto que hoje eu acho uma graça. Assim, né? Existem passagens na Bíblia. Bom, é assim, a gente sabe que a Bíblia é um livro complexo, né? Quem tem o hábito da leitura, quem já examinou uma Bíblia, por exemplo, já pôde constatar que neste livro há muitas coisas boas, algumas recomendações boas e tal, enfim. Porém, também algumas recomendações não tão legais, algumas testificações que, sinceramente, não acrescentam em nada na nossa vida, não são úteis, né? Só que tem pessoas que são alienadas numa Bíblia. Literalmente. Elas não se predispõem nem sequer a examinar mais a fundo o que estão lendo, elas não têm um senso crítico, elas não raciocinam sobre o que estão lendo. Elas simplesmente leem, tomam aquilo como verdade absoluta e muitas delas, não contente com isto, querem transferir isso a outras pessoas, fazendo uso de força, de violência, como uma imposição, né? Então, eu primeiramente gostaria de pedir às pessoas, principalmente quem tem o hábito de examinar uma Bíblia, que se for fazer, que o faça, pelo menos usando um pouco do bom senso, né? Usando um pouquinho de senso crítico, né? Examina, gente, eu gosto de ler a Bíblia, eu leio, só que assim, eu leio hoje com outros olhos. Eu leio tendo em mente que qualquer coisa que eu ler, eu tenho que trazer para minha vida de uma forma construtiva. E, acima de tudo, tem que ser algo que colabore para um todo, que seja bom para um todo, né? Então, por exemplo, eu vou ler numa Bíblia aqui que cita que fulano apedrejou ciclano ou fez alguma atrocidade com outra pessoa. Pô, eu vou descartar aquilo, porque é questão de bom senso. Não é legal você apedrejar uma pessoa. Não é legal você matar uma pessoa. Não é. A gente não gostaria que as pessoas agissem assim conosco ou com as pessoas que a gente ama. Então é uma questão de bom senso. Pô, isso aqui tá escrito aqui, não sei porquê, não me interessa. Mas não é bom, não é algo que vai me evoluir espiritualmente, mentalmente falando. Então, descarta e segue, de boa. Mas agora não, tem pessoas que leem esse tipo de coisa, por exemplo, e ficam porfiando, debatendo. Então a gente observa que as pessoas, ao invés de elas usarem um pouquinho a mente para trabalhar em prol do bem, usarem um pouquinho do senso crítico, não. Elas tomam literalmente a Bíblia como uma verdade absoluta e nem sequer se dispõem a examinar o que estão lendo, né? Mas enfim, então primeiramente eu quero recomendar às pessoas que gostam de examinar uma Bíblia, porque não é uma obrigação, as pessoas que gostam, que o façam, mas façam com bons olhos, mantendo um bom discernimento. Um dos sinônimos da palavra olho é discernimento. Então, façam isso com bons olhos, com bom discernimento. Examinem uma Bíblia sempre tendo em mente que, ao transferir, façam isso para o bem, para um bem comum, para um bem de todos, tá? E outra coisa eu quero falar a respeito de trança. Gente, por que eu vou falar a respeito de trança? Tem gente, eu já falei isso numa outra live. Tem gente que vê minhas lives, por exemplo, e questiona bastante a respeito da minha fisionomia, piercing, tatuagem. Pô, é fato, é visível. E aí as pessoas querem enfiar na minha goela, por exemplo, cartas paulíneas, querem enfiar Velho Testamento para me condenar por causa de piercing, por causa de tatuagem. E já vieram até mesmo falar a respeito da minha trança. Da minha trança. Isso é uma trança, para quem não sabe, tá? E aí as pessoas pegam, por exemplo, tem uma parte nas epístolas lá de Paulo que diz que as mulheres elas têm que se ataviar em trajes honestos, tal, não fazendo uso de trança, e etc, etc. Tá. Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos usar um pouquinho o cérebro, a mente, o raciocínio. Por acaso usar uma trança define o caráter de alguém? Por exemplo, eu tô usando uma trança. Isso significa que
eu seja uma pessoa mau caráter? Isso significa que eu não consiga exercer o amor ao próximo só porque eu tô usando uma trança? Sério? Aí, para quem gosta de usar Jesus como exemplo, tá? Em que passagem, por exemplo, de uma Bíblia, eu falo porque eu leio, tá? E eu particularmente nunca vi, mas se alguém viu, eu gostaria que a pessoa me mostrasse nesta Bíblia, em que passagem que tem, capítulo e verso, Jesus dizendo que as mulheres não deveriam usar tranças, que usar tranças é prejudicial. Eu, particularmente, quando eu examino uma Bíblia, essa Bíblia que a maioria das pessoas tem acesso, eu não observo, por exemplo, Jesus fazendo sermões contra pessoas que usam piercing, que tem tatuagem, que usam trança, que usam calça. Até porque, gente, vamos usar um pouquinho a mente aí, né? Essas questões já estão bem batidas, né? Uma pessoa que tem uma boa consciência, uma pessoa que já entendeu o valor de si mesma, uma pessoa que tem respeito por si mesma, e quando ela está num relacionamento, ela tem respeito pelo parceiro dela, pelo cônjuge, essa pessoa, ela sabe exatamente como ela deve se portar na vida dela. Sem a necessidade das pessoas ficarem determinando para ela o que ela deve ou não fazer, o que ela deve ou não usar. Sem ficar impondo para essas pessoas regras. Porque esta pessoa que já teve sua mente esclarecida, essa pessoa que aprendeu a se ver, a se valorizar, ela já sabe exatamente como ela tem que proceder na vida dela, gente. É onde a gente vê que ainda há muitas pessoas que eu posso chamar de criancinhas no entendimento, que tem necessidade de ir em busca de pastores, cooperadores, anciões e sei lá mais de quantas pessoas para saber o que devem fazer da própria vida, o que devem ou não usar, como devem proceder dentro da própria casa. É sério que as pessoas ainda, elas precisam disso, elas não conseguem olhar para si mesmo, para a própria vida e conduzir ela de uma forma sóbria, racional, não conseguem discernir a si mesmas. O que é bom para si mesmo, e se tá num relacionamento que também é bom pro seu cônjuge, é sério isso? Aí, mas olha que curioso. Nessa ocasião, quando uma pessoa implicou, por exemplo, com a minha trança, eu comecei a questionar essa pessoa sobre isso, né? Sobre essa questão de trança. E a pessoa começou a ficar, tipo, meio sem resposta, porque, gente, é muito óbvio, usar uma trança não vai definir o caráter de ninguém. Usar uma trança não impede ninguém de exercer os frutos do Espírito, de uma mente sã. São aqueles citados em Gálatas 5. Bondade, misericórdia, temperança, autodomínio. Então a gente já começa a ver que recomendação é essa que Paulo deu, que as mulheres não usem tranças? Eu já me questionei sobre isso. Mas aí sabe o que eu fiz? Eu fui buscar a palavra trança num dicionário. Gente, eu fui usar um dicionário. Sabe por quê? O dicionário existe para ser usado. Para ser usado, entendeu? Tem muita gente que fala assim pra mim: você é uma herege, você é satânica, você usa dicionário. Gente, o dicionário existe pra quê? Pra ficar de enfeite na gaveta? Pra ficar nas livrarias? Pra ser usado. Isso é ter acesso a conhecimentos. Então, eu tenho por esse hábito ler, por exemplo, hoje uma Bíblia ou qualquer outro livro e examinar o que eu tô lendo. Entender as palavras, mas não apenas naquele limite dela. Eu vou buscar, vou examinar, eu vou procurar entender um contexto do que eu tô lendo. E vou trazer aquilo pro bem. Aí eu fui examinar a palavra trança. Sabe o que diz que trança também significa, gente? Intriga, mexerico, fofoca. Eu vou colocar o print para vocês do sinônimo da palavra trança nos comentários para vocês verem. Então, eu entendo que sim, essa trança eu entendo que não é bom utilizar. Essa trança eu entendo que faz mal, que é nocivo não só para mim, como para o outro. Ou seja, eu entendo que não é legal gerar intriga, fazer fofoca, mexerico, porque isso é tanto destrutivo para nós, como para as demais pessoas. E aí, se você for parar para ver, por exemplo, numa Bíblia, existem várias passagens, inclusive até no Velho Testamento, salvo eu, acho que Levítico 19, salvo eu, que fala que não convém as pessoas serem mexeriqueiras. Provérbios fala. Aí a gente começa a ver, então quer dizer que as pessoas só se limitam a uma trança, mas a trança ela é mais do que uma trança. Ela tem outro significado. Eu costumo dizer para as pessoas que a Bíblia, ela é um livro cheio de parábolas. E que é uma coisa muito da hora quando você começa a olhar para a Bíblia com outros olhos. Que você é muito bom quando você perde o medo de questionar uma Bíblia. Porque as pessoas têm medo da Bíblia, cara.
As pessoas têm medo da Bíblia, têm medo de um Deus, têm medo de um diabo, têm medo. Porque elas, no geral, aprendem a ter medo. O sistema religioso se utiliza do medo, inclusive, para que as pessoas se mantenham presas nele. Para que as pessoas se mantenham, por exemplo, fiéis a pastores, a líderes. Gente, se liberta. Abre a mente. Vocês, principalmente, que gostam de ler uma Bíblia, poxa, façam isso, mas com uma boa mente. Não tenham medo de questionar o que vocês leem nesse livro. Porque ele é só um livro, gente. Ó, a Bíblia, ela é um livro composto por vários livros. Quando vocês se disporem a ler uma Bíblia, procurem examinar o que vocês estão lendo. Tá lendo alguma coisa que não é legal, como eu falei no começo da live, descarta. Simples assim. Mas leu alguma coisa que é legal, que vê que estimula o amor ao próximo, que estimula você a exercer a sobriedade, a vigilância. Pô, isso é bacana, mas é bacana só para cristão? Isso é bacana para todo mundo. Isso é bacana para todo mundo. Se todo mundo, neste mundo, estivesse, por exemplo, exercendo a sobriedade, o autodomínio, procurando manter a paz em si mesmo, porque um dos sinônimos da paz é equilíbrio, pô, a gente não estaria vendo tanta zona, tanto caos, tanta barbaridade acontecendo, não é verdade? Então, é isso que eu quero recomendar para vocês. Não se limitem e não tenham medo, né? Questionem tudo. Questionem as pessoas quando forem conversar com vocês. Quando alguém quiser impor alguma coisa para vocês, questionem essas pessoas. Não tenham medo, gente. Usem a cabeça, usem o cérebro, usem o bom senso, né? Quando na ocasião essa pessoa estava falando, por exemplo, da trança e a gente começou a conversar, no início essa pessoa meio que relutou. Porque é o que acontece. A maioria das pessoas, quando são questionadas, elas não gostam. Porque elas se sentem meio que ofendidas. Principalmente quando são pessoas ligadas a um sistema religioso ou que tem algum cargo. Eu falo porque muitos pastores vêm falar comigo, só que eles são safadinhos. Eles vão lá no meu privado. Eu adoraria dar um nome de um monte de pastor aqui, que vão lá no meu privado lá me encher o saco. Mas eu não vou fazer isso por questão de ética. Mas muitos pastores, por exemplo, que assistem minhas lives, eles vão me puxar lá no privado para me questionar. E eu começo a questioná-los também, redarguir. Por quê? Eu não sou escrava de nenhum homem. É natural que eu questione. Então, quando eu começo a questionar eles, muitos deles, a princípio, não gostam. Por quê? Se sentem confrontados. Eles se sentem confrontados e afrontados. Por quê? Fazem teologia, 30, 40 anos de teologia, mas têm uma mente fechada. Usa cabresto, tem um mau entendimento. São pessoas que, no geral, fazem acepção de pessoas. Ficam nessa coisa ridícula de, ai, fulano é mundano, fulano é escolhido, fulano isso, fulano aquilo. Sendo que nós somos todos seres humanos, somos uma coisa só. Cada um de nós somos propensos tanto a exercer o mal quanto o bem. Isso é fato. Daí a recomendação, vigiar-se a si mesmo, examinar-se a si mesmo, purificar a própria mente dos malignos pensamentos. Isso é um trabalhar, é trabalhoso. Então, quando esses, por exemplo, os pastores vêm querer me impor alguma coisa, usando-se da Bíblia, principalmente carta paulina, não sei porquê, mas a maioria dos religiosos adoram as cartas paulinas. E, no geral, a maioria dos homens adoram usar cartas paulinas para colocar mulheres numa submissão. Só que não é uma submissão legal, não, gente. É para inferiorizá-las. Sendo que nós, mulheres, somos tão dignas quanto qualquer homem de ter acesso a conhecimento, de falar, de se expressar, tá? Então, assim, aí, quando esses pastores, esses religiosos começam a me questionar, eu começo a questioná-los também. E alguns não querem dar ouvido, porque se sentem afrontados. Como pode uma mulher estar me questionando? Gente, é uma mulher. Qual é o problema de uma mulher questionar um pastor? Um homem? Nenhum. Não tenho medo. Mas tem alguns que já vêm na humildade. Eles se predispõem a ouvir. E aí é mó gostoso, porque a gente começa a conversar, mas de uma forma sadia, respeitosa. E aí eu tenho o maior prazer de mostrar que, olha, isso que você aprendeu lá na sua teologia, lá dentro da sua igreja, no sistema religioso, isso não faz muito sentido. Por exemplo, no caso da trança. Pô, desde quando usar uma trança, por exemplo, vai impedir uma mulher ou um homem, porque homens também usam trança, de exercer o autodomínio? De tratar o outro com o devido respeito? Aí a pessoa já começa a ficar meio pensativa. Aí é onde você puxa
a consciência da pessoa, ó, mas a trança, a intriga, o mexerico, a fofoca, isso sim convém a gente se abster. E não só mulheres, os homens também. Porque tem homem que eu vou falar pra vocês, é candinho, hein? Tem uns homens aí que misericórdia. Gente do céu, é difícil. Tá entendendo? Só que aí, o que acontece? Atrás dessas intrigas, dessas fofocas, desses mexericos, acontece muita coisa. Eu já vi casais se separarem por causa disso, de fofoca. Eu já vi tragédias acontecer em famílias por conta de fofoca, de mexerico. Aí as pessoas não vigiam, acabam, né, dando continuidade nesse telefone sem fio e acabam prejudicando vidas, relacionamentos. Então, esta trança convém todos nós nos abstermos. Nos abstermos desse mau hábito. Olha que coisa. Tá vendo? E tá aqui, numa Bíblia, numa carta paulínia. Mas as pessoas insistem, por exemplo, em continuar cismando com a trança. Aí por isso que diz, não tem uma passagem que diz aí na Bíblia, o povo, ele perece, foi destruído, sei lá, por falta de conhecimento? As pessoas, elas se engalfinham, as pessoas, elas acabam sofrendo demasiadamente justamente por falta de um bom conhecimento, de um bom discernimento, porque ficam presas nesses rudimentos, nessas interpretações de homens corruptos de entendimento e não contentes com isso, elas acabam querendo aprisionar outras pessoas, desconsiderando que todo ser humano tem a capacidade de exercer sobre si mesmo o autodomínio, o equilíbrio, manter-se sóbrio. Nós temos essa capacidade, nós temos essa força dentro de nós. E não é uma trança, não é um piercing, não é tatuagens que vai impedir alguém de ser um bom ser humano, que vai impedir o ser humano de exercer o autodomínio, de manter a paz em si mesmo, o equilíbrio. Daí a gente começa a ver o quão é ridículo tanta doutrina, tanta imposição que a gente vê os homens colocando sobre outros homens, ensinando por aí. Tem gente que fala assim pra mim, por exemplo, que eu sou intolerante com o sistema religioso. Não, gente, eu não sou intolerante com o sistema religioso. Eu sou indignada, intolerante não. Mas sabe por quê? Porque hoje eu entendo a nocividade do sistema e do que se é pregado muitas vezes dentro dessas igrejas. Por exemplo, existem N placas de igrejas, N placas. Cada uma defende a sua doutrina, as suas doutrinas, os seus preceitos. Quando você vai observar, aí, por exemplo, o exemplo de Jesus. Vou dar um exemplo de Jesus que é o que os cristãos usam, gostam, dizem que ama. Então, o exemplo de Jesus. Jesus, ele não saiu colocando doutrinas nas pessoas, impondo, não. Ele tinha por missão, ele tinha por função, finalidade, chamar os homens ao arrependimento. Sabe o que significa chamar o homem ao arrependimento, gente? É tão somente recomendar a consciência dos homens para que eles possam viver as suas próprias vidas com dignidade, de forma sóbria, se abstendo das coisas que são ruins, que são nocivas. O que Jesus se propunha a fazer, e tantos homens fizeram e ainda fazem no dia de hoje, é meter o dedo na consciência do outro, chamar o arrependimento, meter o dedo na consciência, aconselhar, instruir as pessoas a refletir mais antes de fazer, antes de falar alguma coisa, a pensar na consequência das atitudes que elas mesmas têm. É só isso. Jesus não ficava perdendo o tempo dele dizendo para as pessoas: não coloque tatuagem, não faça tatuagem, não ponha piercing, não usa trança, não corta cabelo, não usa calça, usa saia. Pô, gente, isso é tão fútil. Isso é fútil, isso é medíocre demais. Como se isso definisse caráter das pessoas. Por exemplo, a gente vê aí, vou dar um exemplo, tá? A gente vê políticos que não têm uma tatuagem, que andam com roupas assim aparentemente super decentes, mas que são corruptos, têm más intenções, roubam. Gente, olha isso. Mas a aparência, ó, filezinho. É onde a gente começa a ver que, de fato, a aparência, ela não significa nada. Inclusive, diz aqui no Novo Testamento, em várias passagens, até mesmo o próprio Jesus, disse que não convém se atentar na aparência. Não devemos julgar ninguém segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ou seja, analisar as palavras das pessoas. Analisar se o que as pessoas andam falando, de fato, são palavras boas.
que instruem os homens a exercer boas obras, bons frutos, aqueles de Gálatas 5, provenientes de uma sabedoria, de uma boa sabedoria, só isso. Só isso, é só isso, mesmo. Então assim, antes das pessoas quererem usar a Bíblia para querer ficar impondo às outras pessoas as suas axiologias, o que vocês acham que é certo ou errado, tenham primeiramente no próprio coração ler para si. E eu torno a repetir, se quiserem transferir alguma coisa de uma Bíblia, poxa, pelo menos antes examinem o que vocês vão transferir. E quando transferir, façam de modo que alcance a todos, que seja benéfico para um todo, não para uma meia dúzia de gente, não fazendo acepção de pessoas. Por exemplo, tem uma passagem em Tiago, só para vocês terem uma ideia. As pessoas adoram falar de pecado, né? Eu vou tentar falar rapidinho. As pessoas adoram falar de pecado. Isso é pecado, aquilo é pecado, não sei o que é pecado. Mas tem uma parte em Tiago, no capítulo 2, que diz que fazer acepção de pessoas é cometer pecado. Tá escrito lá em Tiago 2, pode conferir. Fazer acepção de pessoas é cometer pecado. Tem uma passagem lá em Pedro, 1 Pedro, se eu não me engano, no capítulo 2, que diz que Jesus não cometeu pecado e que na sua boca não achou engano. Mas sabe por que diz que Jesus não cometeu pecado? Ele não fazia acepção de pessoas. E sabe por que ele não fazia acepção de pessoas? No quesito de que tudo que ele transferia, todas as palavras que ele transferia, era bom para todos os homens. Porque recomendar os homens a viver a vida com dignidade, com sobriedade, exercendo um autodomínio, é bom para todos. Para todos. Não favorece só uma meia dúzia, não favorece 1, 2, 3, 4. Favorece a todos. Tanto a quem exerce, quanto as pessoas que convivem com aquele que está exercendo. Mas por que as pessoas não falam sobre isso, por exemplo, dentro das instituições religiosas? Por que as pessoas têm maior prazer em ficar falando que isso é pecado, aquilo é pecado? Usar calça é pecado, cortar cabelo é pecado, usar piercing é pecado, fazer tatuagem é pecado, usar trança é pecado. Mas aí as pessoas continuam exercendo este pecado, fazendo acepção de pessoas, excluindo pessoas, segregando, estimulando o ódio. Isso as pessoas continuam fazendo. Olha só que coisa doida isso. Então assim, essa live é para puxar a consciência de você que está me assistindo. E para tentar fazer com que vocês abram um leque na cabeça de vocês, na mente de vocês. E que vocês passem a ver, por exemplo, até mesmo uma Bíblia de uma forma diferente, com outros olhos. Vocês vão ver, a mão que vocês começarem a ter isso, de examinar, de questionar, de procurar entender o sentido das coisas, mas para um bem de um todo, vocês vão ver que muita coisa começa a mudar. Dentro de vocês mesmo. Porque assim, não podemos mudar o mundo fora. Não podemos sair mudando a mente alheia de todo mundo. Não, nós não temos esse poder. Mas nós temos o poder de mudar a nós mesmos, a nossa mente. A nossa mente. E é óbvio que se cada ser humano se propuser a isso, mudar-se a si mesmo para melhor, é um fato. O fora vai começando a se adaptar. Vai começando a se adaptar. Porque todo o caos que a gente está vendo fora, ele começou primeiro dentro de cada ser humano. Ele começa na mente. Tem uma parte em Eclesiástico que fala assim que a raiz do pensamento é o que gera vida e morte, é o que gera o bem e o mal. Tudo está dentro do ser humano. E o que a gente está vendo fora é só o que está sendo externado. Tá bom? Pensa nisso. Gente, pensa nisso. Reflete no que eu tô falando. Tá bom? E depois, como eu falei, eu vou deixar o print da palavra trança aqui nos comentários para que vocês vejam, analisem e veem que um dicionário, ele existe para ser usado. Não é pecado usar dicionário, tá? É bom, é legal. Eu apoio, tá bom? Obrigada para quem assistiu e tenha uma boa continuação aí na noite de vocês.